Cuidado para não cair. É o nosso estudo desta noite. Estamos caminhando pelo segundo livro dos Reis. E você, comigo, nós vamos passar pelo finalzinho do capítulo 9 e o capítulo 10 por inteiro hoje, segundo Reis. Mas eu quero passar com você antes um resuminho do que foram as últimas quedas dos reis que nós vimos até aqui. Eu vou pedir o Lucas ajuda, e eu sei que as letras talvez não estejam tão grandes assim para você. Quem está mais à frente vai ter mais facilidade, você que está mais aí atrás, talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade para ler. Mas esses slides estarão também depois disponíveis lá na descrição do vídeo no YouTube, a partir de quinta. Então você também poderá baixar depois e ter acesso a essas imagens. Mas o que eu queria que você percebesse, prestasse atenção no que está acontecendo aí. Você percebe que eu dividi essa imagem com uma linha ao centro, dividindo sul e norte, ok? Então lembre-se que o que está abaixo da linha é o sul, é Judá. E o que está acima da linha é o norte, Israel. Depois daquela divisão que nós já vimos e já temos falado tanto sobre ela. Você vai perceber que lá em cima, o primeiro rei lá do lado esquerdo é o rei Acabe, na parte norte, lá em cima, ou seja, o rei de Israel, Acabe, que foi aquele casado com Jezabel, que deu tanto trabalho para o profeta Elias, tá? E abaixo, no mesmo tempo de reinado, ou seja, enquanto Acabe reinava no norte, Josafá reinava no sul, ok? Então Josafá ele reinou no sul por mais tempo. Então ele passou, inclusive, lá o reinado de Acasias no norte. Então vamos lá, vamos olhar para o norte primeiro. Acabe é o rei aí principal, que depois da sua morte, quem assume o reinado é Acasias, seu filho. Ok? Acasias reinará por pouco tempo. Morrendo Acasias, o seu irmão Jorão assume o reinado. Ou seja, Jorão também é filho de Acabe. Perceba como que a influência de Acabe está muito intensa ainda aqui nesse período de reinados que a gente está vivenciando, nesse período que a gente vive de Eliseu. Então a gente está vendo aqui os dois reis no período de Eliseu eram filhos de Acabe, no reino do norte. Enquanto isso, no reino do sul, Josafá vai passar o trono para Jeorão, seu filho. Jeorão é genro de Acabe, ou seja, ele é casado com uma das filhas de Acabe. Veja a influência de Acabe também no reino do sul, e não apenas no reino do norte. Depois que Jeorão morre, Acasias, que agora é do sul, não é o mesmo Acasias do norte. Está vendo que tem um nome igual aí? Mas não é o mesmo, hein? Só os nomes são iguais, tá? Acasias, ele é neto de Acabe. Por quê? Porque ele é filho de Jeorão, que era genro de Acabe. Então a gente tem aqui a influência de Acabe, tanto no reino do norte, quanto no reino do sul. Os dois reis que sucederam Acabe, tanto no norte quanto no sul, nesse período, eram reis que estavam intimamente ligados com Acabe. E Acabe foi aquele rei péssimo que o norte teve. Aquele que fez pior que Jeroboão. Aquele que conseguiu ultrapassar o nível de ruim de Jeroboão. Beleza? Estamos juntos até aqui? Aí entra um homem, pode colocar Lucas aí, Jeú. Jeú aparece na história, vimos semana passada sobre ele. Jeú foi ungido pelo servo de Eliseu, ou seja, ele foi ungido por Eliseu, que era a missão de Elias, ungir Jeú rei. Jeú, ele é do norte, mas eu coloquei ele no meio da linha, porque ele vai ter uma influência direta no norte e no sul. Não sei se você vai se lembrar do que vimos semana passada, mas Jeú foi responsável, pode pôr mais uma, Lucas, por eliminar os reis Jorão e Acasias. Lembra naquela situação que Jorão e Acasias estavam juntos numa sala, num porão em Jezreel? Jorão machucado e Acasias foi lá vê-lo e ajudá-lo. E aí Jeú chega lá, já ungido rei, para matar Jorão
e ele mata Jorão e Acasias. Ambos são retirados do trono, tanto de Israel quanto de Judá. Ou seja, os dois reis nesse período, o rei de Judá e o rei de Israel, foram tirados do trono por Jeú, que foi ungido por Eliseu para ser o novo rei de Israel. Pode passar mais uma, Lucas. Agora a gente tem aí Jeú sendo o rei de Israel. Tá comigo, querido, nessa linha do tempo? Tamo junto? Beleza? Eu trouxe essas imagens aí para tentar deixar um pouco mais claro, porque semana passada a gente falou muitos nomes, né? E talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu acredito que com a imagem nos ajude muito a entender o que está acontecendo. Então, estamos agora no momento da história em que Jeú é rei de Israel. Não vamos falar de Judá hoje, vamos falar apenas de Israel, ou seja, estamos olhando agora para o norte, ok? Não olhando para o sul. O que vai acontecer agora, pastor, depois que Jeú elimina Jorão e Acasias, qual seria o próximo passo? Querido, Jeú tem a missão de eliminar nada mais, nada menos que Jezabel. Segundo a profecia de Elias, a qual ele recebeu do Senhor, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 23 e 24, essa profecia de Elias, quando falava a Acabe, ele disse assim, ó, também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então a profecia sobre Jezabel é que ela seria comida pelos cães em Jezreel. Beleza? Essa é a profecia. Tamo junto? Vamos ver o que acontece? Então vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículos 30 e 31. Abra sua Bíblia. Está comigo aí? Diz amém. Diz assim a palavra de Deus: Jeú chegou a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? Dá uma parada aí. Então vamos lá. Jeú agora está indo em direção à cidade de Jezreel, que era onde havia um tipo de um mini palácio real. O palácio real principal estava em Samaria, que era a capital. Mas Jezreel também tinha um palácio. E ali estava Jezabel. Quando Jeú está vindo em direção a Jezreel, é claro que nesse momento todos ali já sabiam o que havia acontecido. Todos ali já sabiam que Jeú havia matado Jorão e Acasias. E quando ela está vindo, o que Jezabel faz? Vai para frente da penteadeira dela, daquele espelho que não era de vidro, e ela começa a fazer o quê? Se maquiar. Ela vai lá, pega lá as maquiagens importadas dela, joga o perfume caro que ela comprou na C&A, se perfuma toda, faz aquele penteado, se penteia toda, fica toda bonitona, já idosa, né? Mas se penteia, se maqueia toda e vai para frente da janela, que era no alto do palácio, ou seja, na janela de um piso superior, não aqui no térreo, mas no piso superior. E da janela, lá de cima, ao olhar para Jeú, ela grita: por acaso correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? E aí, de repente, você está olhando para esse quadro e está se perguntando: pastor, não tem nenhum Zinri ali. Não tem Zinri na história. Não nesse momento da história. Porque Jezabel, ela está se referindo a uma outra situação de 50 anos atrás, que você se lembra, porque a gente já estudou. Você não se lembra? Sim, né? O que acontece aqui, gente? O que Zinri fez? Zinri é aquele rei de Israel que assassinou o rei anterior a ele. E quando ele assassina o rei anterior a ele, ele assume o trono por 7 dias. E no 7º dia ele se suicida, queimando o palácio. Lembra disso agora? Lembrou?
Ah, mulher, quem viu? Eu sabia que você sabia. O que a Jezabel está falando? Jezabel está falando assim, ô Jeú, você não viu o que aconteceu com Zinri? Há 50 anos, quando ele assassinou o rei anterior, o que aconteceu com ele? É isso que ela está falando. Ele reinou? Não. Por 7 dias, ele se tirou sua própria vida. Ela está querendo dizer o seguinte, Jeú, será que isso vai acontecer com você também? Abre seus olhos, hein? Percebe que Jezabel, ela está usando das palavras aqui para 2 situações. Ou ela está já jogando praga para cima de Jeú, ou ela está aproveitando a situação para tentar fazer Jeú fazer uma aliança com ela. Do tipo, é melhor você se alinhar comigo, fazer uma aliança comigo e juntos nós vamos reinar essa parada. Porque se você apenas eliminar todo mundo, pode ser que as coisas não deem muito bem. Viu o que aconteceu com Zinri? É isso que ela está querendo dizer. Jezabel, ela sabia muito bem usar as palavras. E ela então, já idosa, olhando de cima da janela, disse isso para Jeú. O que Jeú faz? Vem comigo. 32 em diante. Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Ele está perguntando assim, lá ela não está sozinha, ela está com os oficiais ao seu redor. E ele olhou lá para cima e perguntou: quem de vocês aí está comigo? É isso que ele está falando. 3 oficiais, 2 ou 3 olharam para ele, ou seja, estamos juntos. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú o atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela ainda é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam nada dela mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Com Deus não se brinca, irmãos. De Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Jezabel plantou desgraça, idolatria, levou um povo todo a fazer o que desagrada a Deus. Jezabel era o cão chupando manga, destruindo Israel. E ela pagou por isso. O que acontece? Os 2 rapazes lá jogam Jezabel, não era muito difícil jogar uma senhora, né, da janela. Ao cair, o texto diz que ela cai e o sangue dela espirra na parede. Não satisfeito, Jeú passa com um carro de cavalos por cima dela, para garantir que ela estivesse morta. E ele, com muita frieza, sabe o que ele vai fazer? Aí vai jantar. Estava com fome, né? Você vê bem, né, cara? Que frieza, né? Que tranquilidade. E ele foi lá jantar. Enquanto jantava, bateu uma dor na consciência. Ele falou assim: poxa, ainda que ela tenha sido uma péssima esposa de rei, uma péssima rainha, mesmo que ela tenha feito isso tudo de errado, ainda assim ela é filha de rei. Vamos sepultá-la? Aí ele manda 2 dos seus soldados irem lá, pegar o corpo dela e sepultá-la. Quando eles chegam lá, eles não encontram nada além que um crânio, já na caveira, as palmas e os pés de Jezabel, nada mais que isso. Porque nesse momento, nesse intervalo, entre a chegada de Jeú até a janta dele, os cães selvagens entraram ali e comeram o cadáver daquela mulher. E cumpriu-se a profecia de que ela não seria sequer reconhecida. E os cães iriam comer o seu corpo, o seu cadáver, e ela ficaria irreconhecível. Eles voltam para Jeú com essa notícia e Jeú fala: é exatamente isso que Deus profetizou. Ou seja, Deus cumpriu
com a sua palavra. Sabe, queridos, às vezes você pode olhar para uma situação como essa e falar assim, nossa, como que isso foi mal? Não, não foi mal. Sabe o que isso aqui é? Uma ilustração do que é o inferno. Porque tem muita gente brincando com Deus. E achando de que um dia tudo vai dar certo. De que no final das contas todo mundo vai se dar bem. Não, não vai. No final das contas, quem não tiver com o Senhor vai ser como Jezabel. Mas ela não vai ser só comido não pelo bicho. Vai ser queimado por fogo ardente por toda a eternidade. Isso aqui é uma ilustração de quem quer viver longe de Deus. Isso aqui é uma ilustração de quem quer viver distante do Senhor. É uma ilustração daquele que quer e prefere continuar fazendo do seu prazer e da sua vontade o seu Deus. E não reconhecer Deus, o Senhor, como o Senhor da sua vida. Amém? É isso que está acontecendo aqui nesse momento. E o que acontece em seguida, pastor? Então vamos lá. Vamos ver então quais serão os atos de Jeú. Será que Jeú vai ser um bom rei? Será que Jeú vai fazer o que agrada a Deus? Vamos lá, vamos ver. 2 Reis 10 agora. Vamos ler o capítulo 10. Quero ler com você aí os versículos e a gente vai trabalhando neles, tá bom? Versículo de 1 a 5. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Quando fala 70 filhos, não necessariamente são filhos. Mas lembra que filho significa descendência? Então a ideia aqui de descendente pode ser filhos, netos, ok? Nesse sentido todo que ele quer dizer filhos. Então vamos lá. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos do seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor. Ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa do seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei. Faça o que você achar melhor. O que está acontecendo aqui, gente? Samaria ainda é uma cidade fortificada, cercada por muros, e ainda é um centro de Acabe, porque ali estão os descendentes de Acabe. Então, até Samaria não tinha chegado Jeú. Ou seja, Jeú ainda não tinha sido entronizado o rei de Israel. Então, o que ele manda? Ele manda uma carta, um recado para o pessoal de lá. E fala assim: galera, é o seguinte, eu vou invadir a parada aí. Eu sou o novo rei. Então, vou dar uma chance para vocês. Escolham dentre os 70 filhos de Acabe, o melhor deles, o mais forte, o maior soldado, o melhor guerreiro, e ponham ele para lutar comigo. Quem vencer a parada, leva, e aí a gente decide quem vai ser o próximo rei. Lembra daquele filme Troia? Que tem aquele cara lá que parece um pouco comigo, Brad Pitt, né? Um pouquinho sim, parece um pouco comigo. Né? Ele chama lá o Heitor, acho que é Heitor mesmo, né? Sei lá agora o nome dele, para lutar. E ele fala: ó, vamos lutar um contra o outro, né? E quem vencer, venceu a parada, levou. Davi e Golias. Quem vencer, o exército venceu. Então, era essa a ideia. Então, qual que era a ideia? Jeú chama o melhor dos filhos de Acabe e fala: vamos lutar. Só que tinha uma questão. Porque se o pessoal de Samaria faz isso, eles estão falando o seguinte para Jeú: nós estamos contra você, tá? A gente vai lutar porque a gente quer manter o reinado de Acabe. E se eles perdem, Jeú tem que fazer o quê? Que entrar com tudo. E ele vai não apenas chegar lá e todo mundo vai se submeter. Não, ele vai fazer o quê? Opa, já que vocês estão lutando contra mim, vocês se rebelaram contra mim, agora vocês vão ver quem que é o rei nessa parada. Então ele poderia entrar ali com uma situação de dificuldade, de rebeldia já. O que eles fazem? Eles pensam o seguinte: gente, o cara já ganhou de 2 reis, ele já matou Jorão e Acasias. Nós vamos entrar nessa parada? Não vamos entrar. Porque se ele venceu, porque ele é bom, ele é forte, ele vai vencer o nosso também. Eles fazem uma carta para Jeú e falam: ó, Jeú, estamos contigo, filhote. Nós não vamos fazer isso não. O que você quiser, a gente está dentro. Nós não vamos fazer isso, nós somos os seus súditos. Você é o nosso rei. É isso que eles estão dizendo para ele. Estamos juntos? Beleza? 6.
6 a 10. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã a estas horas venham a mim a Jezreel. Eu acho que Jeú era bem sanguinário. Eu acho. Então vamos lá. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade, que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens. Puseram as cabeças deles em cestos, que enviaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E Jeú disse: ponham as cabeças em 2 montões, à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã, Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: olha, vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Jeú aceita a submissão de Samaria, manda uma carta para eles e fala o seguinte: já que vocês estão comigo, matem os 70 filhos de Acabe, cortem a cabeça deles e me mandem as cabeças. Vou contar uma por uma. E é isso que eles fazem. Eu fico imaginando Jeú recebendo a cesta com as cabeças. Olhando aquele monte de cabeça. Fico imaginando a alegria dele, porque era um sanguinário, né? Você imaginou você olhando para uma cesta com 70 cabeças? Mas chegaram ali. Não satisfeito em receber as cabeças, o que ele faz? Pede para os seus soldados amontoarem as cabeças na entrada da cidade. O que era isso, gente? Era um recado. Era um recado para todo o povo. Entendeu o seguinte: não se metam comigo. Eu sou Jeú. Esse era o recado, gente. Por mais que pareça aqui, no primeiro momento, que Jeú estava fazendo o que Deus havia mandado, e estava mesmo, porque a ordem era sim que ele eliminasse todos de Acabe. Mas nesse momento, Jeú começa a deixar o poder subir para a cabeça. Porque ele podia simplesmente ter eliminado os filhos de Acabe e começado o seu reinado. Mas ele pega as cabeças deles, coloca de frente para todo o povo, e o povo se assusta com aquilo. Ao se assustar, ele faz um discurso para eles. E o discurso é: gente, fiquem tranquilos, tá? Eu matei mesmo o Jorão, o rei passado. Mas essas cabeças aqui, não fui eu não, tá? Veio de Samaria. É isso que ele está dizendo. E no sentido seguinte, ele se alinha à profecia de Elias e traz para si essa profecia. Isso aqui é profecia de Elias o tesbita e é cumprimento da palavra do Senhor. Pode parecer no primeiro momento que Jeú está mesmo interessado em fazer o que agrada a Deus. Mas não era exatamente isso. Ele sim, estava cumprindo parte da promessa de Deus, mas já estava deixando seu egoísmo, seu orgulho subir para a sua cabeça. Vem comigo. 11 e 14. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou, partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Eked dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? E eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, e nenhum deles escapou com vida. Perceba que Jeú está literalmente fora de controle. Porque a ordem primária de Deus era: mate todos os descendentes de Acabe. Mas ele já saiu do controle. Porque segundo o texto que nós acabamos de ler, ele matou não apenas os descendentes de Acabe, mas ele matou homens importantes, conhecidos e sacerdotes de Acabe. Eles não eram parentes de Acabe. Eles não eram descendentes de Acabe. Eles eram apenas conhecidos de Acabe, que estavam no reinado de Acabe, que trabalharam com Acabe, mas a ordem de Deus não era para matá-los. Talvez Jeú tenha tentado interpretar a palavra de Deus no seu olhar.
achando o seguinte: não, já que Deus mandou matar todos os filhos de Acabe, eu vou matar todo mundo que tem relação com ele, inclusive amigos, conhecidos, sacerdotes, ministros e todo mundo. E ele saiu matando todo mundo. Saiu matando todo mundo, sendo que Deus não havia dado essa ordem. No caminho para Samaria, ele faz pior, porque ele encontra com 42 homens que estão descendo ao sul, indo para Jerusalém. E diz o texto que eles são parentes de Acasias, Acasias, rei do sul. Acasias não é filho de Acabe. Ele é parente de Acabe por causa da sua mãe, que era filha de Acabe, mas ele é descendente de Davi. Ele vem lá da descendência de Davi. Agora, o que está em jogo aqui, irmãos? Jeú, ele não apenas se satisfaz em matar a todos os descendentes de Acabe, mas agora ele passa a matar também os descendentes de Davi. 42 homens que por acaso estavam desavisados, não sabiam quem era Jeú e não sabiam que Acasias estava morto, não sabiam, estavam descendo, não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje, não era fácil de chegar às notícias em todas as tribos, então eles não tinham noção do que estava acontecendo, estavam descendo para Jerusalém e Jeú matou os 42 homens que não eram descendentes de Acabe. Jeú perdeu o controle. Sanguinário qual era, saiu matando todos quantos fossem possíveis. Continua o texto, 15 a 17. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? E Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. Jonadab deu-lhe a mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo, e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Só uma pausa aqui. Quem é Jonadab? Jonadab surge na história nesse momento. Jonadab, ele era do povo queneu. Quem é o povo queneu, pastor? Um povo descendente de um cunhado de Moisés. Então, olha só, Moisés lá de trás. A gente está falando de um povo que é parente de Moisés, e esse povo caminhava junto com Israel e Judá, mas eram nômades. Eles não tinham casa fixa. Eles sempre estavam em lugares diferentes. E por serem nômades, não se envolviam com muitas tretas dos povos de Israel e de Judá. E Jonadab era alguém muito bem visto. Era alguém que tinha uma credibilidade muito grande, um caráter ilibado. E Jeú se aproveita disso e traz para si um aliado, sem que ele soubesse o que estava acontecendo. Ele entra naquela. Ele realmente entra de gaiato no navio. E ele então entra para a carruagem de Jeú, e Jeú agora o faz um dos seus conselheiros. Como que dando credibilidade para ele, porque Jonadab era um cara de caráter, ok? Só por isso que ele entra na história. Quando Jeú chega em Samaria, a primeira coisa que ele faz, acaba de matar os outros descendentes de Acabe. Então ele vai lá e acaba de matar todo mundo. O homem gostava de matar, então ele ia lá e arrebentava com todos que fosse possível. Matou o restante dos que ainda restaram dos filhos de Acabe, ele acabou de matá-los. E aí, beleza, pastor? Até aqui a gente entendeu. E agora, qual é o próximo passo? Então vamos lá? Continua comigo. Vou ler tudo hoje, depois vou chamar as lições, tá bom? 18 a 28. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores, todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel.
Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, e transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Quando estive em Israel, na viagem, fomos a um museu conhecido como Museu do Holocausto. Entrando nesse museu, podíamos ali acompanhar toda a história do que foi o Holocausto no nazismo. E ali havia algumas maquetes muito bem feitas, com algumas câmaras, em que as pessoas entravam nas câmaras achando que iriam tomar banho. E depois de entrar ali, eles trancavam a porta e queimavam todos vivos. Era assim que o nazismo eliminava os judeus, enganando-os, colocando-os dentro de uma grande sala, achando que estavam vindo tomar banho para se alimentar, e eram queimados. Ao ler esse texto, eu vi essa cena. Ao ler esse texto, eu me imaginei olhando para aquele museu e me lembrando daquela cena. Porque Jeú, embora não fosse nazista, até porque a história está bem atrás, ele fez exatamente o mesmo, só que com o povo de Israel que adorava Baal. O que ele fez? Ele enganou o povo. Ele dissimulou, ele mentiu. Ele chamou o povo e falou assim: gente, se Acabe adorou a Baal, eu sou mais adorador ainda de Baal. Tragam todos os adoradores de Baal, vamos fazer uma festa. E aí o que aconteceu? Todos os adoradores de Baal foram para Samaria. Mandou chamar todos de Israel, todos. Entraram dentro do templo de Baal que existia em Samaria. Um templo que foi construído por Acabe para Jezabel. E quando todos estavam lá dentro, de extremidade a outra, lotado aquele templo, o Jeú entrou lá e falou assim: garantam que estão todos aqui dentro, todos lá dentro. Ele cercou o templo com seus 80 melhores homens, mais guerreiros. E ao voltar, ele falou assim: ó, se um que está aí dentro escapar com vida, quem deixar escapar aí vai morrer, vai pagar com a própria vida. Depois que eles fizeram os sacrifícios deles para Baal, Jeú mandou entrar os 80 homens e falou: mata todo mundo. E eles entraram para dentro daquele templo, eles mataram todos a fio de espada. O texto não diz quantas pessoas estavam ali, mas é fato que havia muitas e muitas pessoas naquele lugar. A questão aqui, queridos, é a seguinte: uma coisa é você eliminar do meio do povo a adoração idólatra a Baal. Outra coisa é você usar meios mentirosos para isso. Jeú errou. Ele não poderia ter feito dessa maneira. Jeú teria que ter pegado todo o povo e falado assim: acabou aqui a adoração a Baal, eu vou destruir o templo, se alguém aqui ainda quiser adorar a Baal, vai embora daqui, se continuar nós vamos matar. Aí é diferente. Mas ele enganou todo o povo israelita.
irmãos dele, ao enganá-los, ele os matou. E ele exterminou os adoradores de Baal desta forma, negativa. A questão aqui, queridos, é, quando um rei mente ao seu povo, como é possível confiar neste mesmo rei depois? É possível confiar num rei que mentiu para o seu próprio povo? Jeú mentiu para o seu povo. O texto continua. E agora você vai entender por que Jeú não foi um homem que agradou a Deus. Porque o texto vai terminar assim, olha, do 29 ao 36. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos e fez com a casa de Acabe segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde o Jordão para a nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú e a tudo que ele fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel? Jeú morreu, foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Querido, Jeú teve a oportunidade de fazer tudo o que era certo. Jeú teve a oportunidade de caminhar da maneira correta. Jeú reinou por 28 anos sobre Israel. Mas infelizmente havia um mas na sua vida. Essa partícula, essa questão da diversidade aqui é cruel, né? Porque estava vendo bem o relatório de Jeú. Você foi bem, você eliminou os filhos de Acabe, porque você me obedeceu. Os filhos até a sua 4ª geração vão reinar sobre Israel. Mas ele não para aqui no ponto, tem um mais. E esse mais é assim, mas você andou nos caminhos de Jeroboão. Lembra do padrão? Lembra? Jeroboão é padrão de rei? Mau. Davi é padrão de rei? Bom. Poderíamos estar lendo aqui assim, olha, Jeú andou nos caminhos de Davi. Seria muito bom. Mas o texto diz que Jeú andou nos caminhos de Jeroboão. O que ele fez, irmãos? Ele passou a adorar os bezerros de ouro que foram construídos por Jeroboão, que estavam na cidade de Betel e de Dan. Terrivelmente, Jeú se entregou à idolatria, se perdeu completamente. E, infelizmente, falhou como rei de Israel. Infelizmente, ele não foi um grande rei, tal qual Davi. Foi até um grande soldado, até foi um grande político, mas não foi um bom construtor, tampouco um bom pastor para o seu povo, como Davi havia sido um dia. Jeú termina aqui sua história. Seu filho passa a assumir agora o trono, que vai continuar na linha lá, ó. Depois a gente vai ver isso para aqui para frente. Os 4 filhos deles vão reinar, uma dinastia de cerca de 100 anos. Mas, infelizmente, não vai ser uma boa dinastia. Jeú falhou como rei do Senhor, mesmo tendo sido ungido por Eliseu. Que lições ficam para nós aqui, irmãos? Eu separei 4 delas, apenas para a gente poder pensar um pouquinho sobre tudo que vimos e ouvimos nessa noite, na história de Jeú. Eu quero começar com a primeira, lógico, né? Não tem como começar com a segunda. Então, da redundância que eu disse agora, vamos começar com a lição número 1, que diz assim: seja fiel a Deus e à missão que Ele lhe deu.
Jeú achou que poderia fazer além da missão que lhe foi dada. Decidiu por si mesmo eliminar não apenas os descendentes de Acabe, mas também amigos, pessoas próximas, ministros e todos os outros. Mas a ordem não era essa. Se Deus lhe deu uma missão, querido, seja fiel a ela. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, assim como Deus disse ao próprio Josué, quando assumiu a liderança do povo depois de Moisés. Não queira fazer você interpretações ao seu modo de enxergar a palavra de Deus. Jeú pensou consigo: eu acho que Deus vai se agradar de eu eliminar também os outros. Não, não ache, querido. A palavra de Deus não nos dá opções para achismos. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então faça o que Deus mandou e ponto. É isso. Não queira interpretar a Bíblia à luz do seu conhecimento. A Bíblia deve ser interpretada à luz de si mesma. A própria Bíblia interpreta a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Por isso, cuidado. Cuidado ao cair nas falácias de muitos que estão interpretando a Bíblia para o seu próprio bem e não para ser fiel a Deus. Então, seja fiel ao Senhor. Seja fiel à missão que Ele lhe deu. Não brinque com a palavra de Deus. Tem gente usando a palavra de Deus como desculpa para pecar e viver de forma ímpia. Cuidado. Com Deus não se brinca. Veja Jezabel, o resultado de alguém que brincou com Deus. Ok? Primeira lição, seja fiel a Deus e à missão que Ele lhe deu. Não queira interpretar a palavra de Deus à luz do seu próprio prazer, à luz do seu próprio conhecimento. Interprete a Bíblia à luz da própria Bíblia, com a glória toda virada para o próprio Deus. Segundo, os fins não justificam os meios. O fim era bom. O que Deus queria era sim que os descendentes de Acabe fossem eliminados, porque era profecia. Eram descendentes que escolheram viver longe de Deus, estavam pagando e sendo punidos por isso. O fim era bom. O fim era sim eliminar os adoradores de Baal, era eliminar a idolatria do meio do povo. Sim, o fim era bom. Mas o fim não justificam os meios. Jeú não podia ter mentido ao povo, enganado o povo, dissimulado ao povo, dizendo: venham todos, nós somos adoradores de Baal, vamos fazer todo mundo uma grande festa e depois matá-los. Não! Não é assim que se resolve as coisas. Os fins não justificam os meios, queridos. Mentir e enganar o povo não foi a melhor estratégia que Jeú se aproveitou. A melhor estratégia sempre é dizer a verdade. Exemplos na prática disso. Muitas fofocas começam assim no meio da igreja. Você não vai acreditar no que eu fiquei sabendo. Mas vou contar só para você. Mas é para o seu bem. É para você ficar esperto. É para você não cair nas mesmas coisas. E as fofocas começam assim, ó. O fim pode até ser bom, né? No sentido de realmente você querer o bem para alguém, mas as fofocas não é um meio agradável a Deus. Mentiras, falsidades. Pessoas, muitas vezes, que se escondem nas suas desculpas. Por exemplo, pessoas que não dizimam e não ofertam na casa do Senhor, dando a desculpa de que usam o seu dinheiro de dízimo para ajudar outras pessoas. O que muitas vezes nem é verdade. Ajudar as pessoas é importante e o fim é bom. Mas isso não justifica o fato de você ser infiel a Deus com seus dízimos e suas ofertas. Muitos abandonam o ministério porque tiveram uma dificuldade. E ao invés de resolver, saem do propósito. O fim deve ser adorar a Deus. O meio não é saindo e abandonando aquilo que Deus te deu para fazer. Tem pessoa que deixa de falar com os outros, ao invés de sentar e resolver o problema. De forma dissimulada, se afastam, ficam distantes, ficam longe. Por quê?
porque usam desse meio para não ter que chegar a um bom fim. Os fins não justificam os meios. Tudo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Tanto o fim quanto o meio, tal qual o início. Tudo está e deve estar debaixo da palavra de Deus. Terceira lição. Resolva os seus problemas de frente, não com dissimulação. E como nós vamos resolver os nossos problemas, pastor? Tendo a palavra de Deus como base para resolvê-los. Por quê? Porque os princípios estão aí, na palavra. Não os negocie, seja firme e encare de frente todas as situações. Jeú deveria ter pegado ali a situação e falado de frente: olha, aqui nós não vamos aceitar idolatria, aqui nós não vamos aceitar adoradores de Baal, aqui não vamos ter esse problema. Se alguém está com essa dificuldade, é hora de se converter ao Deus vivo ou sair de Israel, porque aqui em Israel nós vamos adorar o Deus vivo. Esta era a melhor forma, resolver o problema de frente. Não com dissimulação. Ele partiu para o caminho da mentira, enquanto deveria ter resolvido o problema de frente. Enquanto deveria ter olhado para o problema e tê-lo resolvido de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas havia, pastor, instruções sobre como resolver isso? Sim, a lei de Moisés lhe dava instruções sobre como resolver essa situação. Mas ele não estava preocupado em fazer de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, prestem atenção. Todos os nossos problemas devem ser resolvidos de acordo com a palavra de Deus. A base está aqui. O problema é que a gente não conhece a base. O problema é que a gente lê a Bíblia de domingo a domingo. Quando eu digo de domingo a domingo, não é que você lê todo dia, é que você lê domingo e domingo. Na quarta também. Muitas vezes não temos a noção. Eu estava ouvindo um podcast, foi essa semana não, foi um dia para trás aí, do Tiago Nigro, conhecido também como Primo Rico. E ele se converteu. Ele, inclusive, é batizado hoje em dia e tal. E ele, cara, mudou completamente a maneira de falar sobre os negócios. Ele mudou completamente. Virou uma chave mesmo. E ele, então, disse, num desses podcasts, uma dessas entrevistas, disse assim: olha, eu já li a Bíblia. E todo mundo deveria ler a Bíblia. Aí ele fala assim: uma pena saber que tem muita gente na igreja que nunca leu a Bíblia. Nunca leu. E o cara se converteu lendo a Bíblia. O quanto você lê a sua Bíblia? Talvez a gente não tenha conseguido resolver os nossos problemas de frente, porque não temos base bíblica para isso. Porque deveríamos ter, se a lêssemos mais. Jeú saberia resolver os problemas se ele conhecesse da palavra, mas ele preferiu a mentira. Quarta e última lição, para a gente terminar e ir embora. Partir, não basta começar bem, é importante terminar bem. Jeú até começou bem, né? Você pensa bem, cara, não é qualquer um que começa um reinado dessa forma. Jeú foi ungido por um servo de Eliseu, ou seja, na autoridade do profeta de Eliseu. Ele fez o início que Deus havia mandado, foi lá e resolveu o problema com os dois reis, Joram e Acasias. Não negociou com Jezabel, porque ele poderia ter chegado diante de Jezabel e falado assim: peraí que nós vamos trocar uma ideia. Não, ele falou: resolve o problema logo, manda ela aí, vão matar, resolver o problema. Foi lá, não negociou. Começou bem, cara. Mas depois começou a entrar em decadência. Mentiu, fingiu, de forma sanguinária começou a agir, matando todos quantos ele pudesse pensar que era necessário. Passou a adorar os bezerros de ouro. Foi o mais político que fiel a Deus. Infelizmente, Jeú até começou bem, mas não basta começar bem. É importante também terminar bem. Por isso, querido, precisamos ter cuidado para não cair. Porque a nossa vida deve ser de vigilância total. O que eu falei no início, antes de começar o estudo hoje, há uma batalha espiritual acontecendo. E aquele que está em pé, cuide para não cair. Precisamos estar atentos, queridos. Não é apenas sobre começar, mas é sobre terminar. Muitas vezes somos assim, começamos bem, mas no meio do caminho mudamos a rota. Começamos animados, mas depois nos perdemos.
até que a gente passe por uma situação complicada de novo, dá uma balançada, a gente se anima de novo. Mas aí passa um pouquinho, a nossa memória é curta. A gente se esquece rapidamente daquilo que Deus está fazendo. E a gente volta a ficar frio de novo. Até que a gente passe por uma outra situação que dá uma balançada na gente. A gente acorda de novo, já percebeu como é que a gente vive assim? De choque em choque. Gente, não precisamos viver de choque em choque. Precisamos acordar de uma vez por todas e entender que há um caminho a ser percorrido onde não se trata apenas de começar bem, mas de terminar bem. Não é tempo de regredir, nem de retroceder. É tempo de avançar. Mas para avançar, é importante nos entregar e nos render ao Senhor. Queridos, é sobre terminar bem. Eu quero que você termine bem. Muita gente começa bem, mas não termina bem. Quantas pessoas você conhece que começaram na igreja e hoje estão distantes dela? Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram aqui falando, pregando, ensinando, tocando e hoje não estão mais aqui? Quantas pessoas você já viu em ministérios fazendo o melhor, eram bons no que faziam e hoje não estão fazendo mais? Quantos, queridos? Muitas vezes porque nos entregamos às dificuldades da vida. Acordamos de vez em quando, sabe quando? Quando acontece um choque. Quando alguém morre perto da gente. Quando acontece um acidente e você quase parte. Quando as coisas acontecem, Deus quase leva o seu pastor para outra igreja. Aí se dá uma remexida. Mas depois passa. Aí depois que passa, a gente volta a ficar morno de novo. Querido, como é que você quer fazer? Você quer continuar bem e terminar bem? Ou você quer apenas começar bem? Hoje é tempo de continuar, para que você termine bem. Porque terminar bem é ser fiel ao Senhor até o fim. E isso é para a glória dele, não é para nós. Feche seus olhos. Pai, o que eu lhe peço nessa noite é que esse estudo tenha feito sentido para nós. Assim como fez para mim, tenha feito para todos aqui. Seja quem for ouvir, assistir esse estudo uma hora, que ele faça sentido, que ele transforme. Porque eu sei que a tua palavra jamais volta vazia. Às vezes nós é que tampamos os ouvidos para a tua palavra. Nós é que tampamos o coração para ela. Muitas vezes nós temos memória curta. E rapidamente nos esquecemos daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor espera de nós. Muitas vezes precisamos de vários choques na vida para acordar. Ah, Senhor, que não sejam necessários mais choques e choques e choques, mas que o simples fato de desejar servir e adorá-lo com toda a vida seja suficiente. Simples fato da gratidão pela salvação em Cristo Jesus já nos motive a fazer tudo do melhor para o Senhor. Que o simples fato do Senhor nos ter livrado da morte e do inferno e nos dado uma vida nova, eterna, seja simplesmente isso, o fator motivacional para terminar bem. Que a gente não caia nas armadilhas do Satanás. Que a gente não permita que o poder suba para a nossa cabeça. Mas que tenhamos a certeza da humildade do lugar onde nós estamos e ocupamos. Que é apenas o Senhor quem deve reinar. Ajuda-nos a compreender a tua palavra. E que essas lições transformem plenamente as nossas vidas. No nome de Jesus que oramos. Amém.